Bora jogar um Bash? Oh, mas é claro. Pegar o meu PC então. Porra, PC barulhento assim não dá. Calma, Lucas, eu posso explicar. Então explique-se. Tá, então aqui eu tenho um HD. Tá, mas como é que a gente vai abrir o HD? Simples. Então, o que tu fez? Tá, mas falando sério agora. Sabe o trabalho que a gente acabou de fazer? Tá tudo errado. Pum. E agora? Eu vou tomar banho e a gente faz de novo. Tá, é o seguinte. Não, calma. Isso não é roupa de usar pra apresentação. É, tens razão. Agora sim. Para saber como funciona o disco, a gente vai ter que saber duas coisas básicas. A cabeça de leitura grava os dados no disco e depois ela lê de volta. Existem três tipos de materiais magnéticos. Os paramagnéticos, os diamagnéticos e os ferromagnéticos. Como é que funciona cada um deles? Os paramagnéticos, eles vão se alinhar, os elétrons do material vão se alinhar com o campo de acordo com a equação do torque. Eles agem como dipolos magnéticos e vão se alinhar ali, o torque vai ser máximo quando o seno ali for igual a 1. Os diamagnéticos vão ficar antiparalelos com o campo, quer dizer que eles vão ter a mesma direção, sentido contrário. Os ferromagnéticos são quase iguais aos paramagnéticos, só que com algumas exceções. Materiais ferromagnéticos têm uma permeabilidade magnética da ordem de 1000 a 10.000 vezes mais forte que os outros dois materiais. Eles também podem se magnetizar em pequenos domínios magnéticos, quer dizer, eu posso magnetizar uma partezinha, depois outra partezinha, não preciso fazer o material inteiro. Outra coisa com relação aos materiais ferromagnéticos são as curvas de esterese, que são essas curvas aqui, ó. Como é que a gente interpreta esse gráfico? A gente aplica um campo B0 aqui no material, ele vai ficar magnetizado até mais ou menos essa ordem, tanto faz qual número está aqui. A gente tira o campo de fora, você vê que quando o campo está em 0, ele ainda está magnetizado, ele não se desmagnetiza. Para desmagnetizar o objeto, tu vai ter que aplicar um campo B0 negativo até ele voltar aqui para baixo. Quando volta para 0, ele fica estabilizado no negativo, tem que aplicar um positivo de novo para ele voltar para lá. Agora, tá vendo que essa curva aqui, ela é mais gordinha que essa de cá? Por que para os HDs é mais interessante pegar essa curvinha aqui mais estreita? A curva mais estreita quer dizer que o campo B0 inicial que a gente aplica aqui, ele é menor. Então a gente não precisa gastar tanta energia criando um campo magnético tão forte para poder deixar ele magnetizado aqui, que é onde a gente quer. Bom, agora eu vou explicar para vocês como funcionava o HD até 1988, que é antes do Albert Fert e do Peter Grunberg fazerem a descoberta deles da magnetoresistência gigante, que é como funcionam os HDs hoje, né? Mas antes eles funcionavam como? A cabeça de leitura, que é essa partezinha aqui que faz a leitura que eu mostrei para vocês, era nada mais nada menos que uma bobina. Por que uma bobina? Porque a gente passava uma corrente na bobina, ela gerava um campo, esse campo magnetizava os elétrons da superfície do disco, que iam ficar magnetizados depois de acordo com essa curva de esterese aqui. Isso ia ser um bit 1. Se não tivesse magnetização nenhuma, bit 0. Tá? Aí quando ela vai ler os dados, ela vai identificar se tem um campo magnético ou não. Como? O campo magnético vai gerar uma corrente nela. Tá? Então, qual o problema desse modo de gravação? Só existe um certo tamanho até onde tu consegue fazer isso. O tamanho das superfícies, né? Tu vai magnetizar tudo isso aqui. Quando tu for ler, por exemplo, nessa sequência aqui, ó, tu tem um bit 1 aqui, que é um campo positivo, um bit 0, e outro bit 1, que é outro campo positivo. Tu lê esse campo, tu lê um 1. E aí esse campo pode interferir nesse outro e ninguém vê esse bit 0. Não se vê essa falta de magnetização e ficam dois bits 1, um seguido do outro. E aí estraga os arquivos todos. Agora, como é que a magnetoresistência gigante funciona e vai ajudar a gente nas cabeças de leitura do nosso HD atual? Tá? Primeiro, o que é a magnetoresistência gigante? Tá? É um estudo da matéria condensada. Inclusive, tem muitos professores da UFSC que trabalham com matéria condensada. Se vocês gostarem, procurem eles e tal, ICzinho, essas coisas. É
camadas muito pequenas, uma enfileirada em cima da outra, com proporções quânticas que vão ter uns efeitos legais. Tá? Nesse caso, o que é? A gente pega uma camada magnética, por exemplo, de cobalto, que é o material mais usado, uma que não é magnética, por exemplo, de cobre, e outra magnética de novo, de cobalto. Como é que isso ajuda a gente? Tá? A gente vai pegar essas camadas, deixar elas juntinhas, e aplicar um campo magnético externo. Quando a gente aplica o campo magnético externo, os elétrons vão se orientar todos de acordo com o campo elétrico, vão se alinhar, por exemplo, para a direita. De acordo com essa equação do torque aqui, igualzinho. Isso é legal por quê? Porque passa corrente e a gente já pode ler o nosso bit positivo aqui, o nosso bit 1, que é um campo magnético positivo. Falta a gente conseguir ler o bit 0, que é campo magnético nenhum. Como é que a gente faz isso? E essa é a descoberta que o Albert Fert e o Peter Grummer fizeram. Para espessuras específicas de material, que no nosso caso aqui vão ser 11 angstroms de cobalto e 9 angstroms de cobre, os elétrons vão fazer isso naturalmente, é um efeito quântico. Eles vão se desalinhar, vão ficar antiparalelos naturalmente. Por que que isso é legal? A gente consegue ler o bit 0. Por que que a gente consegue ler o bit 0 quando eles estão desalinhados, né? Quando estão alinhados, os elétrons estão alinhados para lá. Se tu quiser andar para lá, por exemplo, se fizer uma comparação com uma fila de carros, um trânsito da vida, tá andando para a direita, todo mundo está andando para a direita, é fácil andar para a direita, gera uma corrente aqui, todos os elétrons indo para a direita. Agora, se tá uma bagunça igual isso aqui, que é um pouco indo para lá, um pouco vindo para cá, tu não consegue andar direito, eles vão ficar parados. Não parados, mas não vai gerar corrente. E aí a gente consegue ler o nosso bit 0, que é incrível. Agora, a outra parte legal disso aqui é essa espessura específica do material de 11 angstroms e 9 angstroms de cobre é muito pequena. Então, esses 9 angstroms de cobre é mais ou menos 3 átomos de cobre. Isso é minúsculo. E sendo minúsculo, resolve o nosso problema de espaço aqui. Lembra que a gente tinha um problema de espaço? Geralmente os HDs mais top de linha da época tinham 5 megabytes. Hoje a gente tem 500 megabytes, 1 terabyte, 2 terabytes, coisa mole assim, fácil de conseguir. E é por isso que esse efeito é muito legal.